O Parlamento Europeu enviou uma moção ao Tribunal de Justiça do Bloco que pode paralisar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Vamos entender melhor essa situação? Eu vou começar com o professor de Direito Internacional da USP, doutor Solano de Camargo. Doutor, muito boa tarde ao senhor, tudo bem? Oi, Nelson, boa tarde, tudo ótimo. Eu entendia que tudo isso já estava discutido, né? O que faltavam agora eram os parlamentos aprovarem ou, sei lá, rejeitarem, mas de qualquer forma, modificações poderiam sair ali no bojo do tratado, mas eu não imaginaria que isso pudesse ser travado neste momento. Exatamente. O que aconteceu foi uma puxada de freio de mão institucional. Então, o Parlamento Europeu, por uma margem muito estreita, né, 10 votos, ele questionou a legalidade da estratégia da Comissão Europeia, da Ursula von der Leyen, em fatiar os assuntos tratados no acordo com o Mercosul. Então, o que a comissão fez foi separar os assuntos que são comerciais de outros assuntos. Então, os assuntos comerciais, que é o que mais importa na prática, né, redução de tarifas e tudo mais, ela entraria em vigor com a aprovação da maioria do Parlamento Europeu, pelos eurodeputados. Só que, segundo entenderam, né, essa maioria estreita do Parlamento Europeu, é que como também esse acordo do Mercosul trata de outros assuntos, como questões ambientais, questão que envolve a Amazônia, ele não é um acordo puramente comercial, ele trata de outros assuntos, é um acordo misto. Então, portanto, no entendimento dele, cada um dos parlamentos nacionais dos 27 países que compõem a União Europeia deveriam analisar para ver se o acordo vai entrar ou não em vigor. E esse assunto, portanto, ele remeteu para o Tribunal de Justiça da União Europeia para que ele decida quem tem razão, se é a Comissão Europeia ou se é o Parlamento Europeu. Então, foi basicamente um gesto assim de burocracia protecionista para tentar assegurar a entrada em vigor desse acordo. Doutor, mas nessa situação, a discussão pode continuar sendo tratada no âmbito dos parlamentos, ou seja, o Parlamento Brasileiro, o Congresso vai se reunir para poder tratar a respeito desse assunto, os congressos de cada país. Quer dizer, isso pode continuar ou a partir de então, tudo parado? Então, pela prática em outros casos semelhantes, o Tribunal de Justiça da União Europeia apreciou essa matéria entre mais ou menos 1 e 2 anos. Essa que é a expectativa. E já houve em 2 casos muito parecidos com essa discussão com o Mercosul, né? Então, basicamente, em 2015, num acordo assinado entre a União Europeia e Singapura, justamente teve essa discussão se podia ser fatiado, né, o assunto do acordo ou não, e o Tribunal de Justiça da União Europeia já tinha decidido que estava correto o fatiamento. Depois em 2017, num acordo que foi firmado com o Canadá, foi a mesma confusão que está acontecendo agora com o Mercosul. Muitas manifestações, os agricultores, aquela oposição toda, né, da extrema-direita e da extrema esquerda, e aí no final das contas se entendeu que o acordo era misto e um tribunal regional do interior da Bélgica, né, da Valônia, quase botou tudo a perder, quase que o acordo ele não foi aprovado. Então, por conta dessas circunstâncias anteriores, eu acredito que o Tribunal de Justiça da União Europeia vai manter mesmo essa estratégia do fatiamento, mas a questão é o tempo. Isso deve levar pelo menos assim entre 1 e 2 anos. Isso, sem dúvida nenhuma, esfria as negociações, acaba sendo aí uma situação bem inconveniente do ponto de vista do comércio entre os dois blocos. O que é impressionante, porque esse tratado vem sendo discutido há 26 anos, né? E nos últimos anos, pelo menos, o próprio parlamento se debruçou sobre esse acordo, né? Fez ali ressalvas e tudo mais, aí os próprios países cada um teve a sua opinião, entre eles a França e a Itália, e você tem as divergências que também, se eu não me engano, saíram da Polônia. É o timing para isso, né? Porque eu ainda não consegui ver onde é que pode ter havido aí o motivo da interrupção. Afinal de contas, já estava ali na discussão dos parlamentos, da discussão e cada país já tinha apresentado as suas moções ou as suas sugestões. É soberano isso? O próprio parlamento pode dizer, não, esse acordo
está encerrado, não haverá mais nada entre o Mercosul e a União Europeia? Então, como é que funciona? A Comissão Europeia, que é a parte executiva da União Exato. Europeia, ela assinou o acordo, estava autorizada a assinar o acordo e assinou. Então, o próximo passo, o que eles fizeram? Eles dividiram o acordo, né, o split, que eles chamam, em duas metades. A primeira trata exclusivamente, segundo se entende, de questões comerciais, e aí a competência para aprovar é a maioria do Parlamento Europeu e ponto. São os eurodeputados. E os outros assuntos que têm uma natureza assim diferente, que é questão de defensivos, questão ambiental, são assuntos que aí dependem dos parlamentos de cada estado. Então são duas complexidades. Evidentemente, resolver o assunto comercial no Parlamento Europeu é mais simples, é bem mais rápido, bem mais tranquilo. E aí, como existe esse movimento, principalmente da extrema esquerda e da extrema direita, em conjunto, para tentar postergar ao máximo a vigência desse acordo, eles criaram esse artifício. Então é um artifício burocrático em que eles disseram que a divisão de assuntos não deveria acontecer porque dentro do acordo comercial existem salvaguardas ambientais, o que tornaria o acordo não mais puramente comercial e que, portanto, estaria errado do ponto de vista das normas da União Europeia que só o Tribunal Europeu, os eurodeputados, que apreciassem a matéria. Ou seja, eles entendem que cada um dos 27 estados deveria, com seu parlamento próprio, ou alguns estados têm mais de um parlamento, né, como é o caso, por exemplo, da Bélgica, deveria apreciar esse assunto. Como tem essa dúvida objetiva, eles mandaram a questão para o Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça da União Europeia, que é o órgão responsável por apreciar a aplicação das normas europeias. Então, até que essa decisão seja tomada pelo Tribunal de Justiça, o acordo ele fica em compasso de espera. Essa que é a situação. Existe também a posição hoje do presidente da Alemanha, em que ele acha que o acordo poderia já entrar em vigor mediante especificamente ou somente a votação do Conselho da União Europeia, que seriam os representantes do Poder Executivo dos 27 estados. Mas isso seria dizer, né, uma declaração de guerra contra o Parlamento Europeu. Isso é complicado porque o Parlamento Europeu deve votar amanhã uma moção de desconfiança para tentar derrubar toda a liderança da Comissão Europeia. Não é a primeira vez que isso acontece, na verdade vai ser a quarta vez, se não me falha a memória, mas é um momento em que uma rusga maior do ponto de vista político talvez não seja o mais aconselhável. Então, de qualquer forma, eles estão, né, esses deputados que representam aí os agricultores e os nacionalistas, estão usando essas ferramentas burocráticas para postergar o início da vigência do acordo. Professor, não tá simples não, né? Quando se imaginava que a gente pudesse ter não digo um céu de brigadeiro, né? Um mar calmo, já sabia que a situação não seria simples, né? Mas seria ali mais no acordo, exatamente o que o senhor falou, dos congressos dos países, e não nesse âmbito um pouco mais alto. Os países do Mercosul podem interceder, podem tentar negociar, ou isso não tem, neste momento, aguardar mesmo que a situação se resolva lá dentro do parlamento? Bom, toda vez que houve algum movimento dentro do Parlamento Europeu ou dentro do Conselho da União Europeia contra o acordo do firmado com o Mercosul, os países, eles aqui, né, da América do Sul, eles sempre acabaram renegociando e propondo mudanças, sempre favorecendo mais a União Europeia. Isso aconteceu até agora, recentemente, até agora no começo do ano, teve mais uma 20ª mudança, sempre para tentar derrubar os argumentos da extrema-direita, da extrema-esquerda, enfim, da burocracia da União Europeia. Eu não sei se nesse momento existe um clima político para isso ser feito de novo, após a assinatura. A gente tem o que é chamada de fadiga diplomática crônica. Então, qual é o receio, inclusive, que é colocado pela Espanha, pela Suécia, pela Alemanha? Cada vez que se posterga esse que será o maior acordo, né, de comercial do mundo entre blocos, ele vai ser, assim, a China aproveita para ocupar espaços. Então, o grande temor, principalmente dos estados mais industrializados da União Europeia, é que se perde um tempo precioso em que nós estamos na iminência de ter uma guerra comercial declarada entre a União
Europeia e os Estados Unidos, né, com o aumento de tarifas de lado a lado, ao mesmo tempo em que a China tem se aproveitado justamente dessas questões que seguram uma atuação mais concreta da União Europeia. Então, o que deve acontecer nos próximos meses, se essa decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia demorar, é que muito mais ocorram, né, novos negócios e parcerias com a China em detrimento dos países europeus. Então, é uma situação que todo mundo perde. Bom, vamos aguardar então para ver que rumo tomará toda essa situação. Afinal de contas, entra no âmbito do direito internacional. A gente pode dizer que isso, de certa forma, porque veja, muito se falava que essa questão que envolve os Estados Unidos, a Groenlândia, fomentaria ainda mais a parceria entre a União Europeia e o Mercosul, né? Aproximaria ainda mais esses dois players hoje da economia mundial. E o que a gente está vendo é que não, né? Que isso não, pelo menos nesse momento, não vai acontecer e que poderá demorar todo esse tempo. O senhor acredita que numa situação, eu digo no campo econômico, no campo das negociações, tudo isso que está envolvendo a Groenlândia, Dinamarca, a OTAN e a própria Europa, com as críticas que o presidente Donald Trump tem feito aos governantes europeus, só que poderá ser mais acelerado, ou poderá ser acelerado, ou não necessariamente passará por essa situação? Eu acredito que sim. Na verdade, esse acordo de 25 anos, ele andou basicamente por conta da eleição do Trump, né? Então, houve uma previsão que acabou acontecendo na prática, que seria a imposição de dificuldades econômicas, comerciais, tarifas, talvez não na proporção do que realmente aconteceu, mas havia uma insegurança grande no Conselho da Europa, da União Europeia, a respeito de como seria esse novo governo Trump. E é por isso que acelerou e o acordo acabou sendo assinado, né, como aconteceu agora na semana passada. O ponto é que o embate que nós estamos vendo hoje na União Europeia é basicamente entre Alemanha e França. Então, a França sofrendo, Macron sofrendo muito politicamente com as manifestações dos agricultores, o partido dos ambientalistas, a extrema-direita, os nacionalistas, fazendo com que a França tivesse que se posicionar hoje contrariamente ao acordo, mesmo levando-se em conta que a França é um dos países que mais tem a ganhar por conta da exportação de veículos, de carros, mas enfim. E do outro lado temos os países liderados pela Alemanha. Então, hoje existe um protagonismo, né, um confronto da posição alemã e da posição francesa que explica onde nós chegamos hoje na União Europeia. Mas a verdade é que, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos não têm se mostrado um parceiro confiável para os produtos europeus, com ameaça de tarifas, né, subindo de lado a lado e a ocupação do território da Groenlândia, enfim, uma situação que pode levar realmente a dificuldades comerciais, nós temos a China com um apetite gigante por novos mercados, a China tentando evidentemente ampliar o seu poder de negociação, o seu poder aí de exportações, e a União Europeia ficando para trás. Então, há uma camada adicional de dificuldade que os europeus vão ter que enfrentar, além da China, né, é o próprio comportamento dos Estados Unidos. Então, o Mercosul, eu diria que não é assim a melhor oportunidade, eu diria que é a única oportunidade que a União Europeia tem de melhorar a sua condição geopolítica, econômica, enfim, no curto e médio prazo. E é por isso que essa situação hoje ela é muito complicada. Daí eu entendo menos ainda toda essa situação, todos esses percalços, né, esses impasses que estão colocados pela própria União Europeia. Doutor e professor Solano de Camargo, professor de Direito Internacional da USP, muito obrigado. Eu que agradeço, Nelson. Estou à disposição.